Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura para o nosso devocional de hoje está no capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 ao verso 12. Eu quero ler sobre as bem-aventuranças ou as beatitudes. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A Bíblia Sagrada, nesse texto, ela nos mostra qualidades do bom cristão. Eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui no começo da minha palavra. Quando a Bíblia fala em reino de Deus, ou reino dos céus, no livro de Mateus, usa-se muita expressão reino dos céus. No livro de Lucas, nos outros livros, vão falar muito em reino de Deus. A mesma coisa. Na verdade, o sentido da palavra, a forma, a expressão, ela tem o mesmo significado. Nós cometemos uma falha quando nós lemos as bem-aventuranças, porque nós somos tentados a levar nossa atenção para depois do arrebatamento ou depois da nossa partida desse mundo, como se a recompensa de Deus, como se essas coisas fossem se cumprir simplesmente depois que nós partirmos daqui para o outro lado da vida. Eu gostaria de parar e pensar que Jesus ele estava fazendo para nós, ele estava ensinando aqui os seus primeiros discípulos, era um dos seus primeiros sermões, e estava ensinando os seus discípulos a viverem o reino de Deus, o reino dos céus. Na verdade, o reino de Deus, ele começa no momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Olha bem, nós somos uma nação, nós somos um povo que estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui, nós estamos passando um tempo por aqui. Observe que Israel estava no Egito, mas não eram egípcios. Observe que Israel viveu 430 anos dentro do Egito. Não perderam a sua cultura e não perderam a sua fé. Cometeram alguns erros, mas a sua identidade foi mantida durante 430 anos. Tanto é que Deus depois resolve livrá-los daquilo. Não importa quantos anos nós passarmos aqui nessa terra como cristãos, como crentes, mas um dia Deus vai nos tirar daqui. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus hoje, ele é o nosso rei. O rei de quem? O rei da igreja, o rei dos crentes, o rei dos cristãos. Nós fazemos parte. Como que eu gostaria de conseguir fazer você entender? Nós temos uma separação. Nós somos uma nação espiritual, que embora nós estejamos ligados ao trabalho, à vida, a muitas coisas da necessidade da existência nossa nesse mundo, mas nós não somos daqui e nós precisamos encarar isso como uma grande realidade. Portanto, há um cuidado muito grande em pensar que nós não podemos desfrutar de tudo que Satanás coloca à disposição das pessoas daqui, porque na verdade nós não somos daqui. O reino de Deus, ele não começa com a nossa morte. O reino de Deus, ele não começa com o arrebatamento, não. O reino de Deus começa no momento em que nós somos evangelizados e aceitamos a Jesus como Salvador. É por isso que houve e sempre teve aquela cultura que os crentes vestem diferente, que os crentes falam diferente, que os crentes agem em situações adversas de forma diferente dos outros, porque na verdade nós não somos desse mundo, nós não somos daqui. Quando optamos pela nossa fé em Cristo, em aceitar Jesus como Salvador,
nós aceitamos a ideia de fazer parte do reino dele. Ele disse o seguinte, olha, o meu reino não vem de forma aparente. O que ele queria dizer? O meu reino está entre vós, o meu reino está presente com vocês, o reino já chegou, mas vocês não vão ver na aparência. Não vou separar uma terra e colocar dentro dessa terra todos os cristãos, não. Os cristãos estarão espalhados pelo mundo, vivendo no meio da sociedade, mas com uma vida e uma conduta completamente diferente daqueles que são naturais, que não têm a fé em Deus. Eu acho que para mim poder trabalhar as beatitudes, eu preciso primeiro explicar isso. Jesus, se você observar, se você mudar o ângulo de visão desse texto, você vai perceber que Jesus estava ensinando a gente a viver nesse mundo. Ele estava ensinando a viver aqui como cristãos. Ele não estava falando da vida eterna, não estava falando da eternidade. É outro assunto. Ele estava falando de como nós nos comportaríamos nesse mundo e como a justiça de Deus agiria em nosso favor quando nós nos enquadrarmos realmente nessa posição de cristãos. Preste atenção. Bem-aventurados os humildes, pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Olha bem, somente pessoas humildes é que vão conseguir receber a Jesus como Salvador da vida. Os arrogantes não vão conseguir tomar essa decisão. Os arrogantes, eles não vão conseguir aceitar Jesus como Deus e como Senhor da vida. Pensa bem. Às vezes nós achamos muito bonito a palavra servo de Deus ou servo de Jesus Cristo. Se você pegar a palavra servo e usar ela nos originais, você vai descobrir que essa palavra é traduzida por escravo. Não é muito bonito dizer que eu sou escravo de alguém. Não é muito bonito dizer que você é escravo de alguém. Ninguém quer usar esse termo. Ninguém aceitaria isso de boa visão na sociedade secular. Mas olha bem, quando você diz que você é servo de Jesus Cristo, você está dizendo que você é um escravo comprado. E não é. A Bíblia diz que nós somos comprados da nossa vã maneira de viver, não foi com preço de prata e de ouro. Está lá em Pedro, capítulo 1, versículo 18, uma das cartas de Pedro, se não me engano, a primeira carta. Vai assim, olha, vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, não foi com preço de prata e de ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, preparado para morrer antes da fundação do mundo. Olha bem, se nós fomos comprados, nós temos um dono. Tudo bem que toda essa expressão de reino de Deus, ela não é física, ela é espiritual. Ainda que eu tenha toda a liberdade física, ainda que eu possa me locomover, ainda que eu não tenha de estar prestando um serviço forçado ao meu Senhor, mas eu tenho um dono, porque eu fui comprado espiritualmente, eu fui resgatado espiritualmente. Existe um versículo que eu acho lindo na Escritura que fala assim, que ele nos transportou do reino das trevas, que era onde nós vivíamos, debaixo do jugo de Satanás, para o reino do Filho do seu amor. Olha bem, de alguma forma, ele rasgou aquela cédula nas suas leis que nos condenava e que era contra nós, cravando-a na cruz. Jesus, quando morreu na cruz, ele cravou lá a cédula de acusação que havia contra nós. Tudo bem. Entendeu o seguinte, se nós não somos servos de Jesus, nós servimos a alguém. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou assim, que conhecereis a verdade vos libertará. Olha bem, se nós servimos ao pecado, somos escravos do pecado. Se nós cumprimos os intentos de Satanás, naturalmente nos tornaríamos escravos de Satanás. Ele chegou um dia a usar uma expressão muito pesada aos fariseus, às pessoas que estavam ouvindo, dizendo assim, olha, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Porque o vosso pai é homicida desde o princípio, e vocês querem me matar. Era o intento dos sacerdotes, era o intento dos fariseus e dos saduceus da sua época. Tudo bem, nós estamos aqui analisando e pensando na importância de entender o que é o reino de Deus. O reino não vem de forma aparente. Só pode herdar esse reino as pessoas que são humildes. Um dia Jesus foi abordado por um rapaz, a Bíblia chama ele de mancebo de qualidade ou jovem rico. Dependendo da passagem que você lê, você vai ter essas duas expressões no cabeçalho, que também é bom frisar que não faz parte dos originais. O texto sim, o cabeçalho não, é criado por quem editou a Bíblia. Olha bem, Jesus fala e faz um desafio àquele homem, ele chega e diz, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele foi mais além, ele pensou na vida eterna, ele não pensou no reino de Deus.
Primeiro o homem se ingressa no reino de Deus e depois ele chega à vida eterna. Então, no momento que nós vivemos aqui, já estamos ingressados sim no reino de Deus. A vida eterna é o prêmio máximo da nossa vocação. Quando aquele rapaz faz essa pergunta, ele chama Jesus de bom e pergunta como ele poderia fazer para ele entrar na vida eterna. Na verdade, ele chegou lá autoconfiante na sua religião, na sua religiosidade, pensando que estava tudo bem. Jesus fala assim, vai, vende tudo que tem, abre mão de tudo que tu tem nessa vida, dá aos pobres e me siga. Eu não sei qual foi a proposta mais difícil que Jesus fez para ele, se foi vender os bens ou se era seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus significava estar com o pé onde Jesus colocasse o pé, significava ir aonde Jesus ia. E aquele homem, devido às suas ocupações, seu trabalho, a sua vida secular, ele não estava disposto a fazer isso. Ele não estava disposto a ser um seguidor de Jesus, que naquela época significava andar por toda a Galiléia, toda a Judéia, por todas as regiões que eles andassem. Naquela época era literal seguir Jesus. Hoje o seguir Jesus é servir ao reino de Deus, é estar fazendo parte do reino de Deus e desenvolvendo trabalho. Aquele rapaz não deu conta da proposta de Jesus. Você sabe por quê? Porque ele era arrogante demais, porque ele não era humilde de coração. E o que a Bíblia diz no primeiro texto que nós lemos, o versículo 3? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Só vão dar conta de aceitar Jesus como Salvador aqueles que são humildes, aqueles que se humilharem e aqueles que aceitaram a posição de servos ou escravos de Deus em termos espirituais. Aqueles que estão dispostos a obedecê-lo, a receber ordens e cumprir essas ordens. Portanto, eu quero dizer uma coisa. Se você não se sente uma pessoa humilde, procure desenvolver a humildade na tua vida. O que é humildade na forma de Deus? Não é ser coitadinho, não é ser pobre, não é passar fome, não é vestir mal. Não. Ser humilde é estar totalmente debaixo da dependência de Deus. É confiar em Deus em todas as coisas e estar diante dele na sua presença, pronto a obedecer-lhe todas as suas palavras. Quebrantamento de coração é quando nós somos capazes de nos humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e o seu senhorio. E eu quero te falar uma coisa, nós já fazemos parte do reino de Deus, então valorize isso. Você tem um rei, você tem um dono que te comprou espiritualmente através do sangue da cruz. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que nós possamos cultivar um quebrantamento de coração, uma humildade suficiente de reconhecer que Deus é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso dono, e que nós dependemos dele para tudo e que nós devemos obedecê-lo em tudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.